Te perguntei, assim, os que mais fizeram sucesso para você, de ver potencial e tudo mais. Mas tem algum atleta que você via muito potencial e quando chegou no profissional, ele não conseguiu render o que você imaginava que ele fosse render, por exemplo? Eu teria que pensar. Agora na cabeça não me vem ninguém. Eu faço essa pergunta, Maurício, só para a gente tentar, assim, para quem sabe você recordar de alguém, mas assim, a gente sabe que o processo de transição da base para o profissional é muito importante para o atleta, né? Feito Sim. tudo com cautela, passo a passo, o atleta pode render muito mais. E a gente vê o Renier, por exemplo, que é um atleta que fez um processo, Letícia, considero um dos melhores, assim. Eu entendo que é muito fácil ele chegar no profissional do Flamengo com aquele time que estava em 2019, que estava tudo certo e tudo mais. Mas um processo totalmente diferente, o Vinícius Júnior passou também, né? O Vinícius Júnior, quando ele surge tendo que resolver problemas para o Flamengo que talvez não fosse a responsabilidade de um garoto de 17 anos. E antes do Vinícius Júnior, a gente teve também o Lincoln, por exemplo, que era um cara que ele era fenomenal na base, tinha a promessa, chega no profissional para quem sabe resolver e não resolve, e a gente sabe que ele ficou muito marcado com a torcida. Então, por isso que eu te pergunto, porque eu acho que o processo de transição tem que ser casado, né? Tem que ser muito elaborado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, como é que funciona, principalmente ali do sub-17, sub-20, até chegar ao profissional, como é que funciona assim, e se você lembrar algum atleta que você acha que poderia ter rendido mais, assim, de expectativa e não conseguiu, fica à vontade para falar. Você lembrou de um nome, sem dúvida nenhuma, o Lincoln. O Lincoln, ele não conseguiu, né? E a resposta correta, eu não sei se eu sei te dar, porém o Lincoln não conseguiu realmente reproduzir no profissional tudo que ele fez na base. O Lincoln, na base, foi um jogador extraordinário. E, assim, e no profissional ele não conseguiu render tudo. E você foi muito feliz quando você fala do Renier também. Eu acabei esquecendo o Renier. Porém, o Vinícius, talvez, se naquela época que o Vinícius estivesse subindo, o time do Flamengo fosse o time que é hoje, talvez o Vinícius também tivesse menos espaço. O Renier, para conseguir jogar no Flamengo naquele time ali, é porque ele realmente é muito acima da média, né? Então, o processo de transição, ele se dá muito por desempenho, essa é a verdade, né? O que a gente sempre pede é para que a gente consiga ter um pouco de paciência, porque toda a transição ela gera um tempo de adaptação, então você precisa se adaptar, é um novo jogo, são novas relações que estão com você, né? Não sobe toda a equipe do sub-20 e você continua com as mesmas relações, são novas relações, são atletas diferentes. Então, o que às vezes não se tem é um pouco de paciência com esse tipo de situação. Mas as transições, elas se dão principalmente pelo desempenho do atleta. Conforme o clube vai entendendo, né, a coordenação, as reuniões que se faz para falar individualmente de cada atleta, conforme a gente vai entendendo que aquele atleta alcançou um estágio ótimo para uma transição, a gente fala isso também mentalmente e fisicamente, é feita essa transição. Então, assim, só que quando isso acontece na equipe profissional, aí é um caminho que é bem mais difícil, né? Então, a gente hoje vê o Lázaro aí, né? Um jogador que tem um potencial incrível, vai para o último ano da categoria e está buscando ainda esse espaço na equipe profissional. Então, existem processos internos, né, para se falar de cada jogador, para se analisar o estágio de cada um, como ele se encontra fisicamente, mentalmente, tecnicamente, né? E a partir do momento que se entende que ele atingiu um nível ótimo, a gente transita ele de categoria. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras!